Já falamos como se comportam as geometrias, como que a gente consegue transformar esses objetos do mundo real para o mundo do computador, mas como é que eles são organizados? Então, eles são organizados através de camadas, que são essas informações que estão aqui nessa barrinha lateral. Dentro do SIG, nós usamos o conceito camadas para organizar e visualizar tipos diferentes de informações geográficas, de uma forma clara e organizada. Elas funcionam como se fossem folhas transparentes empilhadas umas sobre as outras, onde cada uma contém um tipo específico de dado ou de informação sobre o território. Então, aqui nós podemos ver um exemplo. Aqui é a nossa imagem, a nossa ortofoto, e aqui são as camadas que nós temos. Então, ó, eu ligo a camada de lotes, ele vai começar a representar os lotes. Eu posso vir aqui ligar a camada de logradouros e ele vai trazer a representação da camada de logradouros. Então, ela funciona dessa forma. Mas o que são essas camadas, né? Elas são essas páginas do livro onde cada uma contém um tipo diferente de informação sobre o espaço geográfico. Essas camadas são sobrepostas, permitindo que a gente visualize e analise todas as informações juntas ou separadamente. Cada camada ela é dedicada para representar um tema ou um elemento específico. Aqui no nosso mapa nós podemos ver tudo que faz parte dos logradouros públicos ou dos logradouros do município, eles vão estar representados nesta camada de logradouro, que ela tem o tipo linha, porque um logradouro, a informação do comprimento desse logradouro é importante, então é uma dimensão que eu tenho que fazer a representação. Então, só vai entrar aqui informações ou linhas ou representações sobre o logradouro. Eu não vou usar essa camada para representar essa edificação ou fazer uma linha no meio desse imóvel representando uma drenagem. Não, ela vai especificamente trazer informações para o logradouro. Então, ela pode representar um tema específico e podem ser as ruas, os edifícios, os rios, as áreas de preservação ambiental e todos esses outros que a gente pode ver aqui. Ó, nós temos reportar um erro de posicionamento ou identificar uma análise que está sendo feita, a questão da separação do nosso geopolítico, aqui os bairros, certo? Então, essas são as camadas e as suas funcionalidades. Cada camada ela vai representar um objeto específico dentro do nosso território e ela não vai ser inserido nele informações que não sejam daquele objeto. O que é bairro, o que é lote, eu vou fazer a alteração na camada de lotes. Então, ela vai representar sempre um conjunto de elementos que fazem parte da mesma classe, vamos dizer assim. Então, ó, a gente pode olhar aqui o nosso mapa da cidade. Se nós quisermos ver apenas as ruas, eu consigo vir e selecionar as ruas. Está numa escala que ele vai começar a aparecer. Então, aqui eu consigo ligar só a camada de ruas. Se eu quiser ver apenas os lotes e não ter acesso às ruas, eu venho aqui, ligo a camada de lotes e ele vai começar a aparecer. A gente vai ativando ou desativando as camadas conforme a nossa necessidade. Vamos pensar, por exemplo, um planejador urbano que vai fazer uma análise. Ele pode ligar só as camadas de uso do solo, enquanto o engenheiro lá da Secretaria de Obras, ele pode precisar visualizar a camada da infraestrutura e do esgoto. Alguém que faz vistoria na rua, ele vai precisar analisar os lotes e também ter a informação do número das edificações ou do número do lote ligado. Então, assim que funciona a visualização dentro do SIG, você pode fazer a análise, ter todas as camadas disponíveis,
mas elas podem ser ligadas e desligadas conforme o seu interesse. Não quer dizer que ela vai sair do seu projeto, não, ela só vai estar sem visualização no mapa do momento. As camadas, elas não servem apenas para a gente visualizar o território, porque além da representação, que é a parte gráfica, ela também tem a parte dos atributos que nós já conversamos. Mas elas também são usadas para realizar as análises geográficas. Por exemplo, se nós quisermos saber quais são as ruas que estão sendo afetadas por uma cota de enchente ou por um estudo que foi feito sobre locais que podem ter alguma vulnerabilidade. Então, que são as áreas de risco. Aqui no nosso mapa, nós temos representada essa camada das áreas de risco, que é um estudo feito pela CPRM. Ela tem a representação, então ela é uma camada do tipo polígono, que nós conseguimos ver aqui, ó, essa vermelhinha. Então eu vou clicar sobre ela e aqui tem as análises que foi feito sobre esse estudo. Então, qual que é a rua, qual que é o tipo a tipologia que pode atingir aquele local, porque ela é classificada como uma área de risco. Além disso, eu consigo fazer uma compilação de informações. Então, eu posso ligar a camada de logradouros e visualizar quais são os logradouros que estão sendo afetados por essa área de risco específica. Ela serve para para identificar com exatidão quais partes da cidade são mais vulneráveis e tomar uma decisão informada sobre como planejar ou agir nessas áreas. Então, eu consigo fazer esse tipo de análise dentro do sistema. Concluindo, qual que é a importância das camadas dentro do SIG? Elas são fundamentais para o funcionamento do SIG, porque elas organizam as informações de forma clara e permitem uma análise detalhada do território. Ao separar os dados em diferentes camadas, em conjuntos de objetos, o SIG possibilita uma gestão mais eficiente e flexível do espaço, além de permitir que as informações complexas sejam visualizadas e analisadas de maneira mais simples. Por isso que todas as informações que nós colocamos dentro do GEL, elas devem ser bem estruturadas, bem trabalhadas, para que eu tenha dados confiáveis, para que eu possa gerar informações confiáveis. A partir do momento que eu tenho cuidado com aquilo que eu coloco dentro do sistema, que ele vai começar a ser disponibilizado para outros setores, eu também vou receber informações de qualidade e gerar essas informações de qualidade, tanto para a gestão do território em âmbito municipal, de administração municipal, como para dar transparência às informações no âmbito da nossa cidade para os nossos cidadãos.